Alô, querido Gaio, querida Gaia que acompanha a gente aqui no Completude Podcast, mais um episódio para você. Nessa bancada, sempre eu digo, você é convidado especial, como é especial o nosso convidado que grava aqui com a gente. Então, nosso objetivo é que você tenha mais plenitude, vida plena, vida abundante, completude na sua vida, né, Moisés? É isso mesmo. Estamos com um convidado especial. A gente fez o convite, eu fiz o convite ontem e deu tudo certo, graças a Deus. E a gente está muito feliz de receber o pastor Fábio Holanda aqui. Seja Pastor, bem-vindo. Pois é um prazerzaço estar tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês. E, legal. enfim, né? Deu certo. Eu É, até cheguei a pensar que, rapaz, será que vai dar certo de um dia pro outro? Deu certo. Deus, né? Cá Quando, estamos. quando Deus coloca ali a mão dele, não Pastor tem. Fábio que vem de São Luís, mas na verdade não é de São Luís originalmente, né? Na verdade, eu sou de Belém do Pará, que quando eu cheguei lá o pessoal ficava tirando onda, zoando. Tá de Belém, que É, o né? paraense possui Galinha. LH, galinha, palhito. E com o tempo eu fui até mesmo perdendo um pouquinho do chiado. Não tô descredibilizando o nosso chiado aqui do Pará, mas é porque com o tempo, né, já fazem 14 anos que eu moro em São Luís do Ah, Maranhão, a gente vai mudando um pouquinho até a forma de conversar. Mas sim. eu amo o Pará. Não tem como não Um amar. açaí O quê? com peixe. Qual foi o peixe de Eu, hoje? agora há pouco, tava almoçando com aquela dourada frita, Nossa. com, com açaí, Você não aquele sabe. açaí Se grosso. você não é de Belém, você não sabe o que é isso. Talvez quando vier aqui você descubra o verdadeiro açaí. Exatamente. Então a gente teve essa oportunidade de vir aqui. Vim para participar do aniversário de 80 anos de minha mãe, que Ah, foi no que último sábado legal. agora. Mas já vamos voltar para São Luís. São É, Luís, hoje hoje ainda. ainda, Hoje né? A ainda. gente teve esse espaço aí, esse Uhum. tempinho com vocês. Pastor, conte, eu não sei como é que é a sua história em relação a se nasceu de berço de cristão ou não, se converteu, bem rapidinho pra gente conhecer Bom, um pouquinho essa história. bem rapidinho, na verdade eu não sou de um berço cristão. Não Ah, nasci num lar cristão. Eu me converti em 2009. Eu era hum, do mundão. é mesmo, Quando eu pastor. conto para algumas pessoas essa história, talvez algumas até digam assim: não, não pode ser, não é verdade. Mas eu fui do mundão. É, Já fui de festa, de bebida, de estar envolvido com muitas mulheres. Infelizmente, isso sim. fez parte de uma fase na minha vida, mas depois a gente entende que tudo é propósito de Deus. Tudo faz parte de um processo onde nós vamos aprendendo, onde nós vamos Uhum, desenvolvendo. E a nossa história ela serve de testemunho para poder abençoar vidas, para poder sim, tirar pessoas desse mundão. Em sim. 2009 aceitei Jesus como o meu único Senhor e Salvador. E a partir dali não me desgrudei mais dele. E as coisas foram acontecendo. Aceitei Jesus em Belém do Pará. Olha, qual Foi igreja? numa igreja Assembleia de Deus, na Pedreira, ali na Pedro Miranda. Eu sei qual é. Então, Eu ali sei. bem pertinho da Mauriti, perto daquela feira É, da Pedreira. que tem uma igreja, inclusive, lá, que é onde Sim. o É Rafa. bem próximo da nossa igreja lá, Aham. né? Onde o Bem próximo. Rafa pastor. Pois é, aceitei Jesus lá em 2009. Depois fui para encontro com Deus, batizei. Aí, depois de um tempo, comecei a liderar ministério de teatro na igreja. Olha, E quando já estava, parece que tudo certinho, tudo bem, eu recebi um convite de ir para São Luís do Maranhão pra trabalhar. para trabalhar, para abrir um negócio de exportação junto com um primo. Hum, E nesse momento, meu primo não era convertido, então assim, eu falei, primo, preciso pensar. Mas que na verdade, na linguagem do crente é orar. Fiquei certo. orando por alguns dias, depois na segunda semana ele, vamos, primo, eu preciso de uma resposta. Eu disse, não, primo, me dá mais um tempo. Preciso pensar mais um pouco, mas orando e não conversando com ninguém. Até Só que ficou com. eu, o Senhor, só eu e o Senhor. Até que numa reunião de célula, numa quinta-feira à noite, a mensagem parece que foi direcionada especificamente para mim. Olha Naquele só. dia que eu cheguei na célula, a dinâmica da célula, na verdade, foi colocar um pedacinho de papel para que cada uma das pessoas pudessem escrever as três coisas que mais amam. Não era possível colocar Deus, nem Uhum. Espírito Santo, nem Jesus. As três coisas que Aham. nós mais amávamos. E eu coloquei minha família, meus amigos, que era praticamente a igreja toda, tinha muitos jovens, eu conhecia muita gente, e o Uhum. ministério de teatro, que eu estava liderando. Aham. E a mensagem foi em cima de Gênesis 12, sobre Abraão. Quando Deus falou para Abraão, sai de tua terra e de tua parentela e eu vou te levar para outro lugar, né, que eu te mostrarei. E ali já foi o Espírito Santo tocando no meu coração.
E a música que naquele momento estava em alta era Uma Nova História do Fernandinho. Oh. Aí eu ainda fiquei naquela dúvida, será que é pra mim? Sempre Rapaz, assim, né? Será sempre que é assim, isso né, mesmo? cara? Será que é pra mim? Será que é porque me convidaram pra ir pra São Luís? Será Eu- que é Deus falando através dessa palavra? Será que é Deus falando através do louvor? Ainda na dúvida, né? No final da reunião de célula, fizemos uma roda para orar, para poder finalizar. E o irmão que estava à frente da lição nessa noite, ele soltou a mão das duas pessoas, veio até mim, me abraçou e falou um pouco em línguas. E depois ele falou assim, usado pelo Espírito Santo de Deus: o lugar para onde estou te mandando é para lá que eu Nossa. quero que você vá. Vai, Nossa. vai em paz, porque eu vou cuidar dos teus Gente. e nada vai faltar. Meu Deus. Aí tinha um sofá atrás de mim, só fiz me sentar e chorar, enquanto o povo já foi comer, né? Depois Pô, eles é. perceberam, o que foi, Fábio? Por que tu tá chorando? Eu disse, não, porque Deus acabou de confirmar aqui, e eu tô indo embora pra São Luís. E quando é que tu vai? Eu disse, era uma quinta-noite. Eu disse, provavelmente segunda-feira. E quando é que tu volta? Eu disse, talvez não volte. Caramba. Passaram-se 14 anos, estou lá, fui para abrir um negócio, tá? Naquela época, uma semana depois que eu cheguei em São Luís, eu descobri que o primo meu que me convidou, ele era dependente químico. Hum. E logo depois o crack entrou na vida dele. Nossa. E o demônio destruiu tudo. Meu Deus. Empresa, emprego, casa, casamento, filho, carro, foi tudo embora. Meu Deus. E ali eu fiquei numa situação onde eu estava morando com ele, eu tive que sair, morei por 1 ano de favor, Ó. porque estava correndo o risco de, inclusive, ele me matar de noite. Uhum. Ele estava tendo alguns surtos, né, por conta da droga, Uhum. e eu precisei sair de casa. Naquela época eu precisei também, inclusive, em alguns momentos, pagar dívida em boca de fumo. Vivi uma situação muito difícil em São Luís do Maranhão, naquele primeiro ano. Aí fui morar de favor e 1 ano depois eu me casei com minha esposa, Priscila. E dali a gente depois foi batalhar para poder tirá-lo dessa situação. E graças a Deus ele tá livre. Meu Deus. Amém. Tá Glória a livre, Deus. tá bem, tá limpo, empresário, dono de Olha negócios, só, gente. tá feliz, tá bem. Inclusive, Aham. no sábado eu tava com ele, Deus libertou ele das drogas Amém. e a empresa que eu fui montar lá, na verdade, não era empresa. Acredito que Deus me levou para poder salvar meu primo. Sim. Agora me diga uma coisa, pastor. Numa situação dessa, né, de sofrimento, de dor, de perda, de tudo, é, será que passou pela sua cabeça assim, será que eu fiz errado? Será que eu entendi? Não era pra estar aqui? Porque assim, né? A gente acha que quando Deus manda a gente pro lugar, vai dar tudo certo. Já tá tudo Já preparado já certinho. Né? sucesso, prosperidade, abundância. Bom, foi Deus que mandou, então. Como foi essa... Na cabeça, era assim, eu ia trabalhar com exportação, ganharia em dólar? dólar. Olha aí. Rapaz, ia ser um negócio assim fantástico. E de repente eu me vi morando de favor, Isso. sem dinheiro. aham. O Tendo que ir primo, na boca de fumo. o primo numa situação desagradável demais, assim, muito ruim. Então, isso era muito sofrimento, que era como se fosse um irmão pra mim. A gente, durante muitos anos, convivíamos na infância, adolescência, então, assim, foi muito sofrido pra mim esse tempo. Eu nunca tive dúvida, Sério. porque eu tinha certeza, plena convicção de que Deus tinha me mandado. Só que Deus trabalha em cada um de nós de um jeito diferente, vai de um jeito na contramão de nossos pensamentos humanos, né? Deus, ele cuida da gente de um jeito que a gente não consegue entender. Até brinquei outro dia, falando algo mais ou menos assim sobre isso. A andragogia de Deus. É o pessoal, que coisa é essa? Andragogia é você ensinar para adultos, né? Então Aham. Deus usou, não é pedagogia que é para criança, mas a andragogia de Deus comigo e com muitos de nós é exatamente assim. A gente pensa na prosperidade, nos recursos, nos bens, mas Deus quer cuidar do nosso caráter, quer nos moldar, quer transformar vidas, quer usar isso como testemunho para abençoar pessoas. Sim. Então, assim, a percepção e a visão de Deus, ela é ampla. Nós que enxergamos as coisas de uma maneira extremamente limitada. Sim. Nós olhamos somente para aquele ponto lá, mas Deus já viu toda a história. Meu Deus. Então, sim. assim, e como ele já viu toda a história, ele está lá no futuro dessa história, então, assim, ele age como ele quer e a gente somente tem que entender que é a vontade dele. Sim, sim. Mas eu não tive dúvida. Eu tinha Aham. certeza que era para estar ali.
Mesmo com dificuldades. Muitas, né? Muitas dificuldades. Muitas, com certeza. E aí me diga uma coisa, essa questão do pastor entrou nesse período aí, do pastorado, foi algo que o senhor já tinha no coração, Deus foi trabalhando, ou foi uma coisa assim, meu Deus, acho que Deus tem me levado para esse lugar? Na verdade, o ministério pastoral, ele não é um cargo que a gente assume, né? Sim. É um chamado de Deus. Sim. E antes mesmo de ser ordenado pastor, eu já atuava como pastor, Aham, perfeito. cuidando de pessoas. Final de culto, já fui líder de jovens, e final de culto era gabinetes. Todo final de semana tinha gabinete, um jovem aqui e outro ali, sempre aconselhando, cuidando, levando para casa os meninos, e eram situações diversas que a gente tinha que cuidar deles. Então, assim, as pessoas já nos viam e me viam como pastor Sim. muito antes de poder, de fato, ser ordenado pastor. Sim. E isso aconteceu há alguns anos atrás. Só que aí a ordenação pastoral ela foi só consequência disso, Perfeito. que já acontecia nos bastidores. Uhum. Não fazia isso para poder ser visto, não fazia isso para poder ganhar reconhecimento de pastores da igreja, não. Acontecia, era como se fosse algo nos impulsionando para cuidar dessas pessoas. E com o tempo, as pessoas mesmo, não só os jovens, mas os próprios adultos, as pessoas mais maduras da igreja, já chamavam de pastor. Ah, pastor, não sei o quê, pastor. Aí, no início, eu até corrigi essas pessoas. Eu disse, Aham. não sou pastor ainda, porque eu achava meio que, pô, se eu tô aceitando, eu tô meio que mentindo, né? Na Aham, cabeça sim. do leigo, pensando assim, né? Então, Sim. assim, não sou pastor, não. Até que um amigo, um irmão nosso, ele também tem esse chamado pastoral. E ele me contou que com ele foi da seguinte maneira. As pessoas começaram a chamá-lo de pastor e ele corrigia essas pessoas. Ó. Até que certa vez, Deus falou diretamente com ele assim: ou tu aceita o ministério que eu te dei, ou eu te preparo e levo. Olha Aí só. ele se calou, aceitou, nunca mais corrigiu ninguém, e conversando comigo ele me falou, disse, opa, Então não vou eu não vou nem precisar esperar, vai que ele não me avisa, né? Vai que ele só me prepara e me leva e nem me avisa. Então, assim, deixa eu ficar na minha, deixa eu Aham. aceitar o chamado Sim. pastoral. E com o tempo, de fato, aconteceu. Nós somos ordenados pastores. Não faz muito tempo, somos pastores há aproximadamente 2 anos e meio, Oh, alguma que coisa assim. É legal. recente, Aham. tá? Mas já tinha toda essa jornada, né? Sim, Cuidando sim. de pessoas. Aham. Eu sempre falo também, né, que eu sou líder de célula, trabalho em outras lideranças, cuidando de pessoas. É o mesmo entendimento, né? Que Uhum. eu falei você não sabe, aqui tem um monte de gente, pessoal. E aí, todos aqui são pastores, menos eu. Aí o pastor Fábio, olha, não brinca. E é isso que o senhor falou aí, Uhum. é esse entendimento, porque eu sou líder de célula, de um pequeno grupo, né, trabalho em outros ministérios, a gente sempre cuida de pessoas, de estar disposto, tá discipulando, tá Uhum. ajudando, tá doando a nossa vida, e acaba que é só uma ordenação, né, esse entendimento, e de fato, no nosso dia a dia acaba que a gente pratica algo relacionado ao pastorado, né? Exatamente. Isso é legal. Mas tem uma coisa uma das coisas que me chamou muita atenção para lhe chamar aqui também, foi sobre a questão da liderança. Certo. Quando eu vi vocês lá com o pastor, aí eu falei, poxa, vou olhar lá o perfil. E, nossa, que legal, que trabalho legal, porque eu trabalho em empresas, dando treinamentos e também mentorias. Aham. E tem lá a questão da liderança. Depois desse grande momento de sofrimento, de lidar com isso, veio já esse aspecto desse entendimento de trabalhar líderes, ou de aperfeiçoar, ou de treinar líderes. Isso já sempre foi com você? Ou em um determinado momento viu uma chance de trabalhar com liderança? Na verdade, eu estou líder e sou líder desde Uhum. o meu primeiro emprego, que aconteceu por acaso, Aqui em Belém ainda? aqui em Belém. Sim, tá. Eu ainda jovem, 18 anos, Uhum. no primeiro emprego formal, digamos assim, né? Trabalhava no escritório de telemarketing. Uhum. Eu que era um daqueles chatos que ligava para Ah, as pessoas olá, tudo bem? para vender. E naquele momento lá do escritório de telemarketing, o meu treinamento foi algo fantástico para o meu crescimento. Aham. O treinamento que eu recebi foi, tá vendo aquela cabine telefônica bem ali?
Lá tem um script de vendas na parede. Tu vai ligar usando essa operadora, pegou uma folha de Rio Branco no ar, rasgou. Toma, liga para essas pessoas aqui. Meu treinamento foi esse. Nossa. Uhum. Foi logo na prática, né? Eu nunca tinha ouvido tanto palavrão no meu ouvido em um dia como foi aquele primeiro dia. Foi mesmo, Eu mas- fui xingado de todas as formas Ai, possíveis, meu Deus. sem um pingo de confiança. E Ah, gaguejava, e não sabia o que falar, e errava. Ainda tinha que pedir cartão de crédito, número de Ah. cartão de crédito, endereço. Imagina. Imagina, era impossível fazer vendas ali. E passou o primeiro dia, não vendi logicamente nada, né? Segundo dia, nada. Terceiro, quarto, no quinto dia, eu tomei a decisão. Eu vou desistir. Eu vou simplesmente parar, porque não dá pra mim. Como é que eu vou ficar aqui minha vida toda? Passar quanto tempo aqui sendo xingado, não conseguindo vender? Negócio difícil demais de fazer isso. Na época não tinha WhatsApp, não era fácil assim de você mandar mensagem, ó, não vou mais e tal, muito obrigado pela oportunidade. Eu fui pra poder me despedir e fazer isso de uma forma honrada, né? Agradecer a oportunidade e sair. A partir dali, eu estava no caminho, eu não era convertido ainda. Aham. Eu acredito que o Espírito Santo já estava se Já movendo tá- bem ali. Alguém já tava orando. Era como se fosse uma voz dentro de mim assim, já que tu vai hoje, por que que tu não aproveita e fica? Faz as ligações. Olha só. Trabalha durante o dia e no final do dia, se nada der certo, você sai. Uhum. Não sabia da existência de Espírito Santo. Aham. Não era algo claro pra mim, mas veio isso muito forte no meu coração. Aí fui e fiquei ligando mais uma vez para os telefones, até que faltava mais ou menos uns 15 minutos para acabar e eu consegui fechar uma venda. Ó. Olha aí. E essa venda, ela me daria a comissão, que não tinha salário fixo, me daria a comissão do dinheiro que eu paguei de alimentação e ônibus na primeira semana e daria para a segunda. Ó. Então eu disse, então tem o gás aqui ainda para queimar, né? Já que eu fiz a primeira venda, deixa eu continuar mais um pouco. E continuei, e não fui um bom vendedor naquele momento. Só que aí aconteceu algo que pra mim foi o divisor de águas na minha vida. Foi bem ali que eu descobri, sem saber, o meu chamado. Bem ali, eu comecei a perceber que a rotatividade era muito grande das pessoas, porque elas não eram treinadas. Sim. Elas chegavam e eram jogadas para poder trabalhar. E passava 3, 4 dias e ia embora, vinha outro. E o tempo todo, vagas abertas, e o tempo todo as pessoas não ficavam, elas não conseguiam aguentar a pressão. E eu comecei a ajudar essas pessoas. Saía de lá da minha cabine telefônica, ia ajudar, ensinava, não faz assim, fala desse jeito, já dando uns macetes, mesmo com 3, 4 semanas. Sim. Aham. Eu ainda era muito verde, mas eu já estava ensinando as pessoas. E ali comecei a ensiná-las. Com 3 meses que eu estava lá nesse escritório de telemarketing, os donos me chamaram para uma sala ao lado e falaram, Fábio, a gente está percebendo que eu não fiz isso para aparecer, tá? Mas a gente está percebendo que você tem ajudado as pessoas, você tem treinado as pessoas e elas estão ficando. Você não quer aceitar o cargo de supervisor e a gente vai mandar fulana embora? Ah. Aquela que me deu um péssimo treinamento, né? Que te preparou. Aquela que dizia. Se não fosse ela, não teria acontecido. Aí eu aceitei. Só que juntamente com a saída dela, dos 20 operadores de telemarketing, saíram 14. Caramba, ficou. Era uma panelinha que ela tinha ali muito Sim. fechada, e ela saiu e levou todo mundo. Eu fiquei com 6 pessoas. Aí me puseram a missão, ó, a gente vai colocar um anúncio, você vai entrevistar as pessoas, selecionar e prepará-las. Nunca tinha feito isso na minha vida. A partir dali eu comecei a construir equipes. Olha só. A partir dali eu me tornei um treinador de pessoas e a partir dali eu comecei a liderar equipes. Me tornei supervisor de vendas. A média semanal de produção, de vendas, há muitos anos atrás, R$9.000 era muito dinheiro. Aham. Uhum. Nós saímos de 9.000 para R$28.000 semanais. Olha só. Então, assim, foi um aumento de quase 300%, Sim. 310% mais ou menos. E ali eu comecei a receber muitos elogios pela forma como eu conduzia equipes, como eu treinava equipes. Aí, com o tempo, eu abri meu primeiro negócio. Eu disse, não, eu quero mais. Me tornei empresário com 22 anos. Ó, Aí abri meu legal. primeiro negócio também na área de telemarketing da Sim. Editora Globo. Sim. Tá? Aí aham. comecei a crescer, montei filial. Então, assim, só Aqui que- era com a Editora Globo. Editora Globo. Que beleza. Só que eu não conhecia Jesus Cristo. Uhum. Então, assim, eu não tinha princípios, eu não seguia Sim. princípios, eu gastava muito dinheiro, desperdiçava muitos recursos e, infelizmente, por alguns problemas
que na verdade foram minhas falhas, o negócio quebrou depois de um tempo. Fiquei na lama, me reergui, fui trabalhar novamente no mercado tradicional, dali já saí depois para abrir um outro negócio. Então, assim, eu sempre tive essa visão empreendedora. Só que a liderança, de fato, para treinar pessoas, ela só entrou na minha vida a partir de 2015, quando eu comecei, de fato, a buscar treinamentos na área comportamental. Tá? Eu não falo para ninguém isso, mas eu tenho formações em coach. Por quê? Porque isso banalizou de um jeito no Sim, Brasil, né? imagino. Mas é uma ferramenta muito Sim. boa Aham. e se ela é bem utilizada, Perfeito. ela de fato traz transformação. Mas eu não falo assim, é porque eu sou coach. Eu não sou coach. Sim. Coach é uma ferramenta, tem análise comportamental, Sim. tem diversas outras ferramentas que a gente ferramentas. utiliza no processo de treinamento das pessoas. Aí, em 2015, eu comecei a entrar nessa área de treinamento de pessoas e entrou a liderança, por acaso também, de minha esposa Priscila. Ela trabalhava no setor de recursos humanos de uma grande construtora. E no momento precisamos de alguém para poder treinar os líderes. E precisavam de alguém, e Priscila, assim, meu marido faz. Que legal, ó. Aí fui contratado. Aí isso foi em 2015, 16. Aham. E desde ali eu comecei a treinar líderes, desde ali eu comecei a treinar equipes, desde ali eu comecei a treinar empresários. Sempre no aspecto comportamental. Sempre comportamental, mas também tem a parte técnica, né? Tem a Sim. parte de ferramenta, de gestão, tem isso também. Um pouco antes da pandemia, eu fazia vários workshops presenciais para empresários. Eu fechava turmas de empresários para poder trabalhar na parte de comunicação, vendas, Show. estratégia de negócios. Show. Aí a pandemia chegou, abrimos um negócio. No decorrer da pandemia, dei mais foco nele. E quando foi ano passado, 2023, eu voltei para os treinamentos de liderança. Sim. Só que agora com uma outra visão. Perfeito. Agora com algo que antes era um grande incômodo para mim. Porque eu pregava a palavra num ambiente e no outro eu ensinava pessoas técnica. Eu não conectava uma coisa na outra. Sim. E isso sempre foi uma coisa muito ruim pra mim, porque eu disse, não é possível que eu não tenha uma conexão. Falava de um versículo aqui e outro ali, mas era algo muito vago ainda. Não por falta de conhecimento, mas é porque eu não via algo prático de como você de fato trazer a palavra de Deus para dentro dos negócios. Sim. Quando foi em 2023 que eu voltei para o mercado, né, de treinamento, aí eu já tinha uma metodologia, já tinha uma estrutura, onde eu de fato consegui ensinar pessoas a liderarem como Jesus lidera. Que legal. E com ferramentas, Sim, com estratégia. Não é apenas assim, vamos abrir a Bíblia aqui e vamos falar do... Não. É ferramenta, é trazer de fato a metodologia, me entenda assim, tá? Entre aspas, a metodologia de treinamento de equipe de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele seguiu princípios, ele seguiu um método para ensinar aqueles discípulos que se transformaram nos grandes líderes da igreja primitiva, que hoje nós recebemos o evangelho chega até nós por causa desses líderes formados por Jesus. Então, se não fosse a forma de Jesus liderá-los e ensiná-los, nós não teríamos esse acesso ao evangelho. E isso é possível ser utilizado dentro das empresas. Sim. E é isso que eu faço. E pode estabelecer uma relação evangelística também? As pessoas têm a curiosidade, buscam. É uma forma de repente alcançar pessoas? Ou isso é uma consequência natural? Como é que você enxerga isso? Na verdade, é muito simples da gente alcançar pessoas. Por quê? Porque o grande problema da liderança hoje é o líder. Não é falta de ferramenta, não é falta de gestão, não é falta de conhecimento, não é falta de cursos e MBAs e seja lá o que for, não é falta disso. Os problemas do líder eles são problemas insidiosos de comportamento, são problemas de caráter. Sim. Se o líder tem um grande problema de caráter e o principal deles é o ego, se o problema do líder é esse, o que a gente precisa primeiramente trabalhar nesse líder? Transformar o coração dele. Sim. E o coração do líder é modificado através de quando a gente entende quais são as motivações dele e começa a trazer para ele uma outra perspectiva de mundo, onde ele tem a possibilidade de mudar o seu coração. E ao mudar o seu coração, ele começa a enxergar o mundo diferente, se comportar diferente e liderar diferente. Sim. Então, o primeiro passo é exatamente trabalhar no coração do líder. Porque quando eu trabalho com o coração dele, eu de fato mudo.
não eu, né? Mas é o próprio Espírito Santo de Sim, Deus me perfeito. usa através da metodologia para que ele possa de fato enxergar a vida diferente e a partir daí tomar um outro rumo. Sim. Ah, mas tu consegue fazer isso de uma forma evangelística, amado? A presença de Deus e o amor de Deus, o evangelho, ele transforma vidas. Sim. Recentemente eu estava ministrando um treinamento dentro de uma empresa e isso para mim foi algo muito, muito, muito importante. O dono de uma empresa, o CEO, ele botou a mão na cabeça e pensou assim: meu Deus, cara, eu com acho que 32 anos, com 32 anos, eu nunca imaginei que tinha essa profundidade e essa maravilhosa beleza dentro do evangelho trazendo para a empresa. Eu me arrepiei todinho na hora, Meu Deus. porque ele, de fato, os olhos dele brilhavam. Hum. Ele se emocionando de perceber que, cara, o evangelho transforma. O evangelho muda a vida das pessoas e isso trazendo para dentro do mercado corporativo, isso muda todo o ambiente. Porque quando a gente fala de mercado corporativo, é um dos principais locais que precisam do evangelho. Perfeito. Por quê? Se você anda numa rua, você vai ver muitos pedintes, muitos mendigos e muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas pessoas são mais evangelizadas do que muitas outras. Uhum. Se você vai num presídio, sempre tem pessoas que lá que de alguma forma acabam de uma certa forma recebendo o evangelho. Se você vai num local de uma favela, sempre tem os Sim. irmãos que levam cesta básica e levam o evangelho, mas para dentro das empresas não muito existem real pessoas que levam o evangelho. É verdade. Billy Graham tem uma frase, nosso grande evangelista, né, do Uhum. século passado, ele tem uma frase que ele falou que o próximo avivamento vai acontecer dentro das empresas, dentro das organizações, porque nós temos que nos posicionar para que nós possamos ganhar o coração desses empresários e através desses empresários fazê-los enxergar que aquelas pessoas que estão ali abaixo da liderança deles não são só funcionários. São pessoas que precisam ser discipuladas, que precisam ser cuidadas, que têm sentimentos, que têm emoções. Sim. A gente não pode abandonar o lado humano da Sim, liderança, sim. porque infelizmente se considera muito o resultado, número, Sim, vendas, sim. mas aí foca no resultado e esquece das pessoas. E quem chega no resultado são as pessoas. Aham. Resultados e pessoas precisam caminhar juntos. Eu não estou falando que a gente vai lá só para orar e louvar, não. Sim, sim. É trabalhar motivando, capacitando e ensinando as pessoas para que elas cresçam. E, Sim. consequentemente, o que acontece? O O resultado aumenta. Sim, sim. Então, assim, tem toda uma estrutura de como a gente chega nisso, tá? Aham. Por que que eu te falo que o grande problema do líder, da liderança, é o líder? Porque a gente está vivendo há muitos anos uma grande crise de liderança. Sim. Eu acredito que vocês têm esse entendimento do quanto que está sendo difícil a gente encontrar pessoas que assumem a postura de liderar. Sim. Quando a gente busca líderes, a gente não consegue mais encontrar. E você traz pro seio da família. O que que tem de, desculpa falar, mas o que que tem de homem banana, Uhum. homem frouxo, fraco, Uhum. que não lidera a sua casa, Sim. que não é um líder dentro de casa, e ele está formando pequenos líderzinhos ruins. Aham. São pessoas que olham para ele como uma referência e não vão ter essa boa referência e, consequentemente, não vão ser bons líderes. Aí essas pessoas vão crescer e vão para o mercado sem nenhuma referência de liderança porque é atrás de casa. Aí você vai ver empresas com grandes problemas de caráter, de líder que pisa nos outros, líder que é orgulhoso, arrogante, prepotente, que só pensa em si, só pensa em resultado, só pensa no próximo carro importado que ele vai comprar, e aquelas pessoas são somente instrumentos ali que são usadas para que ele possa ter mais resultado e sucesso. Aí você traz para a igreja, né? O quanto de escândalo que a gente, não a igreja de Cristo, mas as igrejas em si, Sim. o quanto de escândalo que a instituição, a gente tem visto a cada dia mais. Então, se a gente parar para perceber, esse problema de liderança, ele é não só está ramificado em toda a sociedade, mas ele é também global. Sim. E a partir daí a gente tem que entender, cara, a gente precisa rever nosso conceito. Porque não adianta eu ensinar só técnica para essas pessoas. Se eu ensino só técnica para essas pessoas, não vai mudar o coração delas. Perfeito. E se não muda o coração, não há transformação. Sim. Então é de fato mudar o coração do líder. A partir dali, aí eu venho para a cabeça do líder.
Porque aqui eu mexo com o que há da essência dele, o caráter dele. Porque a diferença entre o céu e o inferno é muito pouca. Aqui é céu e aqui é inferno. Quando o evangelho só fica aqui, isso aqui me conduz para o inferno. Eu vou conhecer o evangelho, mas vou para o inferno. Mas quando o evangelho desce para o nosso coração, aí a gente vai para o céu. Então a distância do céu para o inferno é 30 centímetros. Sim. E quando a gente de fato ganha o coração do líder, a gente faz com que ele possa mudar a perspectiva de mundo dele. E ao mudar, aí a gente vem trabalhar com ferramentas, sim. A gente vem trabalhar com a cabeça do líder, entender como ele compreende a liderança, como ele de fato lida com as pessoas. Depois a gente vem mudar também a forma como ele se comporta, quais são as melhores práticas de liderança. E quando eu falo disso, eu estou falando de valores, estou falando de princípios, eu estou falando da missão da empresa, que muitas empresas é só uma frase, né? Que está lá na Sim. recepção. Ninguém conhece. Uma frase bonita de Uma efeito. frase bonita que alguém do marketing criou, mas que não é vivida. Sim. Aí quando a gente traz o evangelho para dentro de um negócio, a gente começa a entender, cara, a empresa ela é um local onde eu posso abençoar as vidas que estão ali dentro e as vidas da sociedade. E eu ressignifico essa questão da missão, dos valores da empresa, e a empresa vive com base num propósito, aí muda tudo. Perfeito. Sim. Aí Perfeito. entra a liderança de Jesus Cristo, que veio para servir. Perfeito. Só que isso, pro mercado, você fala assim, não, porque o líder tem que servir a equipe. Eu? Você. Não, eu tô aqui para ser servido. É isso Para liderar, ou seja, mandar. É. E Fábio, aproveitando esse ensejo aí, várias coisas que tu tens falado aí, foi me lembrando de algumas coisas que eu tenho lido e ouvido. Recentemente eu ouvi, eu sou da Igreja Batista, e dentre as principais lideranças que nós temos no país, da denominação, tem um pastor chamado pastor Fernando Brandão, grande amigo e um grande líder na denominação, um homem assim, bem, é um cara pra frente, assim, totalmente, né? E cerca de um ano atrás, ele falou uma coisa que fiquei muito na minha cabeça. Ele disse assim: nós vivemos num mundo que carece de líderes. E aí eu fiquei pensando nessa frase, até anotei. E depois que eu comecei a pensar nisso, eu acabei. Quando foi a... Ano passado, não foi, Yuri? Que a gente estava lá na reunião que ele falou isso? Acho que é um ano atrás, mais ou menos, né? Porque era um evento de liderança com um treinador de líderes norte-americano que tinha vindo dos Estados Unidos, e o pastor Fernando Brandão estava ali. E ele falou isso: nós carecemos de líderes, é um tempo em que nós carecemos de líderes. O pastor que veio fazer o treinamento concordou com ele. Então eu entendi que isso não é uma característica do Brasil, ele está falando em âmbito global, né? Exatamente. Só que eu anotei essa frase e fiquei pensando, porque, vamos lá, essa frase tem algum nível de profundidade aí, tem uma semântica aí, porque nós não carecemos de líderes no sentido de posição. Sim. Porque a gente tem hoje, mais do que em qualquer outro momento na história, as organizações funcionando, as engrenagens. Você tem ali o head, o CEO, o pastor, o auxiliar. Você tem essas coisas muito bem estruturadas. Aí tu falaste aí que às vezes o objetivo, a meta, o alvo da empresa é uma frase bonita. Eu lembrei de uma palestra que eu estava uma vez, tava ajudando um primo meu, e ele alugava material de audiovisual, e às vezes eu fazia uma parceria com ele, eu estava lá nessa empresa, estava esperando, e fiquei prestando atenção, né? E aí um dos diretores da empresa começou a fazer uma palestra, e eu estava aqui sentado na lateral, então eu via todo mundo de lado, assim. E eu estava vendo os funcionários da empresa, mais alguns convidados e os palestrantes aqui, todo mundo de lado. Estava de espectador do evento, né? E aí ele começou a falar, não, porque nós temos a meta, aí jogava no slide, né? A nossa meta da empresa, que é fazer isso de tal forma, desse jeito, e nós temos essa cultura na empresa. Aí eu via os funcionários se olhando assim, do tipo, de que empresa será que esse cara tá falando? Dava para ver no olhar.
sabe, assim, se olhando do tipo, Essa empresa aqui. olhando assim, estranhando aquilo. Aí ele falava coisas do tipo, porque eu, por exemplo, eu tenho o hábito, falaste do treinamento que tu tiveste lá no marketing, eu me lembrei. Ele falou, não, porque eu, por exemplo, tenho o hábito de não colocar o meu funcionário no fogo antes de treiná-lo. Aí todo mundo se olhava assim. Tava muito claro que aquele discurso era distante Da prática. daquela realidade, né? Sim, com certeza. Então, como é que tu enxergas isso? Eu fiz uma leitura dessa frase ali do pastor Fernando Brandão, de que nós carecemos de líderes. Eu acho que ele está falando disso. Nós temos pessoas na posição de líderes que têm até um discurso de liderança, mas não têm efetivamente exercido uma verdadeira liderança. É por aí? É por aí. Porque, na verdade, a liderança ela não é posição, ela é fruto do posicionamento. Em muitos lugares, nós vemos pessoas que não têm o cargo, mas você logo percebe que as pessoas eu não digaria que os seguem, mas ouvem, Sim. acompanham. E a pessoa não é o líder de cargo. Ela simplesmente é aquela pessoa que influencia ali. Então, liderança não tem nada a ver com cargo. É fruto de um posicionamento, é fruto da influência. E se eu pudesse resumir liderança, a liderança é influenciar pessoas. Sim. É influenciar pensamentos, comportamento, ensinar pessoas para que elas possam crescer. E isso é liderança. Respondendo, né, a questão em si, primeiramente não é cargo, é posicionamento. E tem um outro detalhe, que é uma grande crença errada, é que acreditam que donos de empresas, que empresários ou empreendedores são líderes. Não são. Sim. Muitas vezes eles são as pessoas que tiveram a ideia do negócio, que criaram um negócio do absoluto zero ali, isso tem mérito, mas eles não são líderes. Eles são gestores de processos, gestores de estoque, porque ainda tem mais esse erro, né? Ah, porque eu sou gestor de pessoas, você é gestor de estoque, de peça, de produto. Você não é gestor de pessoas. Pessoas a gente não faz gestão, a gente lidera. Sim. Então, assim, ele provavelmente pode ser um bom gestor, mas não é líder. Por isso que o discurso dele não casa com a realidade. Ele quer até aparecer bem para a sociedade, mas no fundo ele não é líder. Talvez ali tenham líderes na equipe, mas que não são talvez pessoas que têm o cargo. Então, assim, por que hoje estamos vivendo uma grande crise de liderança? É porque as pessoas têm medo de se posicionar. Sim. Então, assim, tem muitas pessoas nos seus cargos, mas não tem pessoas que se posicionam. Ah, eu não tenho cargo, então eu vou preferir ficar aqui quietinho, na minha. Porque são pessoas fracas, são pessoas que têm medo de se posicionar e aparecer. E nós devemos, de fato, entender isso, que liderança é posicionamento. Eu me posiciono, eu tomo a frente, eu assumo a responsabilidade. Isso é liderança. Diferente de cargo. Cargo não tem... Por isso que o pessoal fala que chefe é uma coisa, líder é outra, né? Completamente. pessoal tem Completamente diferente. Sim. Agora, Fábio, me diz uma coisa. Existe uma diferença entre você liderar dentro de uma empresa e liderar dentro da igreja? Tem. Muito grande. Aí pode falar um pouquinho sobre Claro. O que acontece? Se nós pudéssemos fazer um teste para todos os líderes, seria o seguinte. Para poder prepará-los, né? Vá liderar voluntários. Porque, inclusive... eu ouvi algo bem parecido recentemente. Tem um amigo meu que ele é líder de um trabalho com empresários, né? Dentro de uma igreja. E ele é um bom empresário, tem empresas. Ele, de fato, lidera muitas pessoas na empresa dele. E ele confessou pra mim, Fábio, que difícil, cara. As pessoas não têm compromisso. Na igreja, né? As pessoas faltam. Elas falam que vem, mas não vem. E a gente fica aqui tentando fazer de tudo, mas eu não posso puxar a orelha. São voluntários. Exato. Eu disse, Vai brigar exatamente. E exatamente aí, você encontrou o grande ponto onde você vai se desenvolver como líder, porque liderar voluntários é muito mais desafiador. Perfeito, velho. Porque as pessoas estão lá por vontade própria. Perfeito. Quer aprender a liderar? Vá tomar frente de um projeto social. Vá assumir um projeto missionário, onde você vai conduzir pessoas e fazer com que elas possam enxergar aquilo que você enxerga, acreditar naquilo que você acredita, conduzi-las para que elas possam fazer aquilo que você disse que era o melhor para a equipe. Aí é o grande desafio da liderança. Porque na empresa,
você tá pagando o salário, amigo. Isso. As pessoas elas vão pra ali, Se não tu é não porque é. elas te seguem, porque elas amam você, porque elas acreditam na tua visão, é porque você vai pagar o salário dela todo dia, quinto dia útil do mês, vai estar na conta. Aham. Elas podem estar ali simplesmente pelo dinheiro e na grande maioria dos casos, infelizmente, é isso que verdade. acontece. Uhum. As pessoas estão ali só para bater ponto e cumprir tabela, elas vão lá só para simplesmente fazer o beabá. Agora, um projeto voluntário, Uhum. você de fato tem que liderar. Você de fato tem que influenciar. Você de Isso fato é. tem que fazer com que elas possam enxergar além, para que elas possam dar o melhor delas naquele projeto. Esse que é o grande detalhe. Eu ouvi exatamente sobre isso há umas 3 semanas atrás de um grande líder regional aqui, de igreja, de uma denominação. Ele disse uma coisa mais resumida, mas muito nisso aí. Ele falou, dentro de um contexto, que justamente ele estava sendo cobrado para que ele cobrasse das pessoas a obrigação, porque na igreja tem que funcionar e aquilo outro, e envolvia várias igrejas. E ele disse, gente, não é assim. Eu sou empresário também. Na minha empresa eu posso fazer isso. Aí ele falou uma frase que eu anotei na minha cabeça, não esqueço. Ele disse: o líder que aprende a liderar numa empresa, ele pode vir a aprender a liderar na igreja. Mas o líder que aprende a liderar na igreja, ele lidera em qualquer lugar. Porque Isso é é real. muito mais complicado, né? É muito mais difícil. Aham. Porque as pessoas elas estão ali porque elas é só por Jesus. Vamos ser bem franco. Tem muita gente que não tem essa compreensão, se não estou fazendo porque é para Deus. Tem gente que faz pensando no líder, Sim. que para elas é a referência Uhum. aqui na Terra, né? Alguém que ela, infelizmente a gente vê isso na Bíblia, né? As pessoas elas querem Sim. alguma coisa assim para elas poderem enxergar e Aham. acreditar, né? Uhum. Quando tem uma figura, e não estou dizendo que o líder é alguém para ser adorado, Sim, mas sim. é alguém para ser de fato observado Referência, e né? servir de referência. E quando elas enxergam nessa Paulo pessoa fala sobre isso, né? sim, Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhe pra mim. exatamente. Né? Exatamente. Quando elas conseguem enxergar nisso, elas, cara, eu vejo Jesus na vida desse cara. Uhum. Eu vejo que ele acredita no que ele fala, ele cumpre com aquilo que ele fala, ele é Isso é uma muito pessoa forte. correta, ele é uma pessoa que de fato é comprometida, ele é uma pessoa que de fato fala e faz, e se você combinar o que ele fala e o que ele faz, não tem diferença. Uhum. Aí faz toda a diferença, aí de fato mesmo as pessoas começam a segui-lo. Então, Uhum. liderar, como eu falei, né, liderar um grupo de voluntários é um grande desafio, mas é bem aí, Fábio, é a escola. deixa eu fazer uma pergunta aqui, dentro aí do contexto. Qual a diferença entre liderar e influenciar? Porque vem muito à tona isso, né? Por exemplo, ah, vou usar uma discussão que eu já vi em 2 ou 3 grupos diferentes. Neymar é um líder ou é um influenciador? Qual é a diferença? Bom, Neymar, respondendo primeiramente por esse lado, ele é uma grande influência. Uhum. Só que uma influência em grande parte negativa quando a gente olha a vida pública do Neymar. Sim. Neymar tem coisas muito boas que ele faz, que ele tem um projeto social fantástico ali. Uhum. Ok. Se a gente fosse, se isso aparecesse mais do que a vida pública dele, poxa, Neymar seria considerado até um bom líder, mas não, a influência dele na grande maioria das vezes ela é negativa devido à vida pessoal dele. Sim. Agora, a diferença entre liderar e influenciar, você não consegue ter essa distinção muito clara. Porque o processo de liderança nada mais é do que você fazer com que pessoas possam ser conduzidas para fazer algo, e isso é influência. Uhum. Tem um autor que ele é muito conhecido, é cristão, inclusive, John Maxwell. Tem Sim, muitos eu tenho o livros. livro dele. Ele fala por muitas vezes, praticamente em todos os livros que você vai ler dele, ele fala: liderar é influenciar. É verdade. E existem outros autores que falam sobre isso. E o que é a liderança de uma forma assim, bem simples, tá? Liderar é você fazer com que pessoas possam mudar o comportamento, os pensamentos e o nível de entendimento dela. Então, quando você muda o comportamento, muda o nível de pensamento e até mesmo a forma, aquilo que ela sabe, você está influenciando. E se você está influenciando, você está liderando. Então, assim, tem muita gente que não se vê como líder. Mas todo aquele que influencia, lidera. Eu fiz até um teste recentemente, eu ministrando no treinamento, que uma pessoa me perguntou: Fábio, mas será que a gente influencia, só quem influencia é quem fala muito bem,
quem é influente, quem de fato persuade as pessoas, quem fala muito bem. Eu disse, não. E eu vou te provar, falei pra ela. Parei na frente dela e fiquei por uns 15 a 20 segundos só olhando pra ela. Não falei nada. Depois desses 20 segundos eu perguntei, o que você estava pensando do que eu estava pensando? Ah, tu estava olhando pro meu cabelo, pensando não sei o que. Eu disse, não. Eu estava te persuadindo sem sequer abrir minha boca. Eu estava influenciando os pensamentos dessa pessoa sem abrir a boca. E isso nós fazemos em tudo na nossa vida. Porque as pessoas elas vão nos observar o tempo todo. E isso também é liderança. Então, assim, qual a diferença? Não há. Liderança é influência. E quanto maior o teu nível de influência, maior a tua liderança. Então, se a gente pudesse resumir, a liderança é tudo aquilo que as pessoas veem e ouvem do que você está fazendo. Sim. Então, assim, é basicamente isso. Entendi, sim, show. Legal. E- Olha, o Yuri já deu o sinal ali pra gente. Ai, tá chato. Não, mas os, Tô os brincando, horários tô dos nossos brincando. convidados estão exíguos, né? Nossa, a gente já... Mas, pra gente fechar aqui, pastor, eu quero que o senhor fale, assim, uma coisa muito importante. Como ser um bom líder dentro da igreja? Ok. Não, posso emendar uma outra? Porque já que Pode. está finalizando, responda essa pergunta e diga: liderança na igreja é para todo crente ou é só para quem tem cargo? Aí se vira Só aí. vai se virar. Bom, primeiramente, né, vou quebrar em duas perguntas, né? Como liderar na igreja, né? Como ser um bom líder. Como ser um bom líder. Inclusive, Priscila, entrevistada anterior, ela falou algo muito importante. É de fato você estar com o ouvido atento para as pessoas, para que você possa de fato amparar aquilo que a pessoa está entregando como demanda. Esse é um primeiro ponto. Inclusive, eu estou escrevendo um e-book que eu vou lançar daqui a alguns dias, que é sobre 3 soft skills de Ó, Jesus Cristo. Que legal. Soft skills. Essas 3 soft skills, e respondendo a tua pergunta, é que eu vou tratar nesse livro, existem muitas outras, lógico, né? Inteligência emocional. A segunda é comunicação. E a terceira é você ter a habilidade de engajar e motivar pessoas. Trazendo para essas 3 soft skills de Jesus, Jesus era alguém extremamente consciente de suas emoções. Ele tinha uma autoconsciência muito grande. Tá aí o primeiro ponto. Jesus exatamente sabia como lidar com as suas emoções. Se a gente fosse falar de exemplos bíblicos, a gente ia demorar mais um tempo aqui, mas Aham. que fique esse Sim, entendimento, né? sim. E Jesus era extremamente empático. E Jesus tinha uma grande habilidade social. Bem aí eu estou falando de inteligência emocional. Um líder para liderar em qualquer lugar, ser um bom líder na igreja, na empresa, ele precisa ter essa inteligência emocional muito bem estruturadinha. Saber o que ele sente, por que ele sente, ter autoconsciência. Ser empático com as outras pessoas e ter essa facilidade de se relacionar com elas, ouvir essas pessoas, escutar aquilo que elas estão dizendo além das palavras. Uhum. Isso já é um primeiro ponto. Segundo, comunicar. A gente precisa aprender a comunicar não só pelo falar, mas principalmente pelo ouvir. Uhum. Um curso que não existe é o curso de escutatória, É. porque ninguém quer ouvir, todo mundo só quer falar. E nós precisamos aprender a não apenas a falar com as pessoas, mas ouvi-las. E esse que é o grande detalhe. Nós, líderes, temos um ego muito aflorado, que nós queremos que a nossa opinião prevaleça. E nós não queremos escutar muito, dar muita atenção para o que as outras pessoas estão falando. Então, eu preciso sim ter uma boa inteligência emocional, autoconhecimento, autoconsciência, empatia, habilidade social. Eu preciso sim saber comunicar, saber falar, para que as pessoas possam me ouvir e de fato entender aquilo que eu estou querendo que elas compreendam. E se elas não entendem, a responsabilidade é de quem está comunicando, não é de quem não está entendendo. Sim, perfeito. E se eu comunico bem, tenho uma boa inteligência emocional, qual é a próxima habilidade, a terceira soft skill de Jesus? Jesus sabia fazer com que as pessoas olhassem para algo no futuro e desejassem aquilo. Eu vos farei pescadores de homens. Ele transformou 12 homens improváveis, que são parênteses, dos 12, somente um tinha um pouco mais de escolaridade, tinha mais conhecimento, veio de uma família que teve mais acesso à informação.
Judas, o traidor. Todos os 11 eram iletrados da parte onde não havia estudo na Galileia. Ele transformou esses improváveis em grandes líderes, porque Jesus mostrou para eles para onde eles estavam conduzindo, ele deu para eles uma visão. Sim. Então, o líder que não dá uma visão para as pessoas, não fala para elas, ei, tá vendo aquilo ali? Eu vou te ajudar. Eu vou caminhar com Jesus, contigo. Jesus, ele falou assim, eu vos farei. Ele tinha muito autoconsciência da capacidade, do potencial dele. O líder hoje em dia que é assim, ó, tá vendo aquela visão bem ali? Eu quero que tu vá até lá, vai. Não ensina, não Não posta, ensina, fala. não Aham, acompanha. Então, acompanha. assim, para ser líder, você precisa motivar a pessoa, engajar essa pessoa para que ela possa ir em busca daquilo que você tá posicionando ela para ela poder Perfeito. encontrar. Então, assim, a primeira parte da pergunta Aham. era basicamente essa. Não sei Perfeito. se eu cheguei a responder uma parte da segunda. Já tá dando as dicas, Tá? já deu umas dicas aí. Pois então, assim, como ser um bom líder, né? Não, do Rafa foi o quê? Não, a pergunta que eu fiz é se esse conceito de liderança, esse entendimento de liderança, é para todo cristão. Todo cristão é um líder ou depende da sua posição, do seu cargo, por exemplo, na igreja? É porque, na verdade, nem todo cristão vai se posicionar como líder. Mas todas as pessoas, inclusive os não cristãos, eles acabam liderando. Dentro de casa. A primeira pessoa que nós temos que liderar somos nós mesmos. Sim. Se a pessoa não lidera a si mesma, ela não tem nenhuma possibilidade de liderar outra pessoa. Então, sim, todos nós devemos nos liderar, a partir daí liderar outra pessoa e depois liderar grupos. Todos nós temos capacidade e potencial para isso, mas nem todas as pessoas se posicionam para isso. E esse que é o grande problema. Na grande maioria das pessoas, só vê quem é líder quem está no cargo. E em muitos casos, quem está no cargo não é líder. Ele está no cargo. Então, assim, nem todas as pessoas elas estão prontas para liderar. Sim. Nem todas as pessoas estão preparadas para, de fato, conduzir outras pessoas. Por quê? Não lidera a si mesmo. Sim. Entende que o discipulado pode ser uma relação de liderança também? Com certeza. Sim. A gente entende o discipulado, né? Pelo menos eu escuto muito Aham. o meu pastor Rodrigo Arraes. Aham. Ele fala que discipulado é vida na vida. Sim. Eu acho que vocês já escutaram algo a Sim. respeito disso, Aham. né? Dele. Então, assim, é algo que de fato você acompanha e caminha junto com aquela pessoa. O caminhar junto, você está influenciando ela o tempo todo. A partir de quem é você fora do altar. A partir de quem é você no dia a dia, no cotidiano, no seu trabalho, como você lida com a sua equipe, com as pessoas do seu dia a dia, com a família. Isso é discipulado. Sim. E eu influencio a pessoa para que ela possa me olhar e ver, cara, eu vejo Cristo em você. Perfeito. Aí sim, o discipulado é um processo de grande influência e de liderança, com Sim. toda certeza absoluta. Gente, infelizmente, a gente ficaria aqui mais 3 horas com a Com Priscila, certeza. com o pastor. Foi incrível. Obrigado, pastor. Eu que Obrigado agradeço. mesmo. Foi uma aula de liderança, um entendimento de como a gente pode melhorar cada vez mais a nossa liderança e nos questionar, né? Será que estamos só num cargo de liderança ou numa posição de liderança ou somos, de fato, verdadeiros líderes? E aí, quem se interessa por esse assunto, encontra alguma coisa na sua rede social? Já Como é sim, que... já consegue Pode encontrar ir lá. sim. O Fábio Holanda. Pronto. Ah. Então, já apareceu aí também. Isso, vai É só o estar. pessoal acessar lá. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Eu sou muito grato pela maravilhosa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né? Daria pra gente conversar aqui por mais algumas horas. Dá mais esse Com tema. certeza. que eu Dá mais, adoro. eu acredito que, digamos que foi uns 3, 4% aqui, deu pra falar um pouquinho aqui, Aham. pra gente poder, de fato, explorar esse assunto, porque ele é um assunto muito amplo. Sim. E já lhe convido a próxima vez que vocês estiverem aqui, vocês dois já estão convidados para falar Pronto. mais sobre esse assunto, ou de outro assunto, ou para falar do e-book mais detalhado, ou de um livro que vocês lançaram. Aí Então vai pronto. ter muita coisa. E para quem está assistindo a gente, né, fica a bênção aí e não esqueça de compartilhar esse conteúdo. O Moisés está falando vocês aqui no plural porque está marido e esposa, que agora aqui está nos bastidores, mas se você não sabe quem é essa esposa do Fábio aqui, é porque você não assistiu o último episódio antes desse, que nós temos aqui, então vai ficar o card aí nesse finalzinho. Se você não assistiu,
lá com a doutora Priscila, psicóloga Priscila. Você precisa assistir esse episódio lá, muito bom também. E sempre lembrando, abençoa alguém mandando esse conteúdo aí geral no WhatsApp, na sua rede social. Fica à vontade. Perfeito, pessoal. Então a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau, tchau.